eu acho que quem acompanha fora aí de Manaus, fora do Amazonas, já fica bastante assustado e preocupado com a situação. Eu queria que o senhor, por favor, traçasse um panorama para quem é prefeito, para quem governa essa cidade que passa por essa situação extremamente preocupante. Boa tarde. Situação muito difícil, dramática. Manaus pedimos socorro. Um dia muito triste para a história da nossa cidade. A situação se agrava a cada dia, a cada momento. Naquilo que se concerne às atribuições da Prefeitura de Manaus, temos trabalhado para resolver e solucionar esses problemas. Atenção básica, centenas de médicos afastados. Em apenas 12 dias atendemos 18.900 pacientes nas nossas unidades básicas de saúde exclusivas para o Covid. Temos ampliado o atendimento, porém, para que você tenha uma ideia, na unidade básica do bairro onde eu nasci, onde eu tenho minha casa e o meu escritório, os médicos lá foram infectados na noite de ontem, hoje de manhã já tem que trocar. Serviço de verificação de óbitos, todos esses os médicos também infectados. Nossa maior carência aqui é de mão de obra nesse momento, em função do cansaço dos profissionais, no caso da atenção básica, na média e alta complexidade. É isso que vocês estão vendo. A demanda é muito alta. No pico da pandemia, se tinha aproximadamente 30 mil metros cúbicos de oxigênio sendo consumidos, e a capacidade de produção das usinas aqui na nossa cidade. Eu estou passando informações para vocês da saúde média e alta complexidade também, para que a gente possa ter uma noção, vocês que estão acompanhando em todo o Brasil, vocês possam ter uma noção do que nós estamos passando. A capacidade de produção das usinas instaladas aqui na nossa cidade, ela é de 35 mil metros cúbicos diários, e a nossa necessidade hoje é de 76 mil metros cúbicos diários. Então, nós precisamos que os estados que tenham esse produto, esse insumo, que possam nos ajudar. O governo federal está aqui presente, mas a necessidade nossa é muito grande. As pessoas estão morrendo nesse momento, e se nada for feito a nível nacional e internacional, todos aqueles que clamam em ajudar o Amazonas, a Amazônia, quando veem uma árvore sendo derrubada, a floresta pegando fogo, que agora se unam para salvar as pessoas. Ainda não vi essa manifestação, ainda não vi esse movimento a nível nacional e internacional. Aqui moram 4 milhões e 100 mil brasileiros que mantêm essa floresta em pé, que são punidos por preservar com isolamento. Somos o estado que mais preserva no Brasil, no mundo. Somos exemplo de preservação e somos punidos por um isolamento que hoje, infelizmente, nos causa morte, não somente pelo isolamento, mas devido em todas as questões que nós estamos passando. Para que você tenha uma ideia, para que chegue uma carga aqui na nossa cidade, saindo de São Paulo, 3, 4 dias de estrada, você vai por Belém, você precisa de mais 6 ou 7 dias de barco. Da mesma forma, se for para Porto Velho, num cenário mais positivo, 6, 7 dias de balsa de Porto Velho para Manaus, enquanto a gente tem uma estrada que nós andamos no verão, nela com a 100, 120 km por hora, ela toda de barro, toda na pissarra. E eu não entendo porque não pode andar nessa mesma estrada no asfalto. Nos pune com esse isolamento, e esse isolamento hoje nos traz esse flagelo que nós estamos vivendo. Prefeito, a gente vê aí no seu semblante, né, o cansaço, a preocupação. O senhor que assumiu há 14 dias aqui a Prefeitura de Manaus. Eu lembro que há 2 dias o senhor deu uma entrevista dizendo que Manaus teria oxigênio, o Amazonas teria oxigênio para 2 dias. E, ou seja, hoje terminariam esse período de ter o oxigênio. A gente viu hoje aquele pronunciamento, onde teve a presença ali do governador, do Ministério da Saúde, a Fundação de Vigilância em Saúde. Como é que está hoje o estoque?
levando em consideração que a gente tem recebido uma série de fotos, vídeos, registros de unidades em que há um cilindro de oxigênio para 3, 4 leitos. Como é que está esse alinhamento aí com o governador do estado para atender essa alta demanda de pessoas que estão hospitalizadas por causa da Covid? Nas unidades do município nós temos estoque, nós temos oxigênio para manter os serviços do SAMU, da nossa maternidade e dos nossos abrigos de idosos que muito necessitam. Nós temos alguns dias ainda de estoque. São as unidades do estado, inclusive para que vocês tenham uma ideia, o drama que nós estamos vivendo, até os hospitais particulares também já estão sem oxigênio. Nas próximas horas vai faltar oxigênio. E esse é o dia mais triste. Prefeito, Gabriela... A Gabriela aqui falando, prefeito, eu queria perguntar ao senhor o seguinte: a gente conversou com alguns especialistas que avaliam que a situação de Manaus só seria amenizada, ou o colapso no sistema de saúde e essas mortes só não seriam prolongadas caso houvesse um lockdown total na cidade de Manaus e em outros municípios da região que também beiram um colapso. No ano passado, o ex-prefeito Arthur Virgílio Neto chegou a cogitar a possibilidade de um lockdown. No dia seguinte foi fortemente criticado pelo presidente Jair Bolsonaro e voltou atrás na decisão. A decisão também foi criticada pelo governador do Amazonas, o senhor Wilson Lima. Queria perguntar ao senhor se o senhor pensa na possibilidade de um lockdown total e o que pode ser feito agora para não prolongar essa situação. O que nós estamos vivendo nesse momento é em função das festas de final de ano. O governador, na época, ele fez editou um decreto que restringiu a circulação. Um dia depois fizeram movimentos que foram, inclusive, apoiados por muitas autoridades e teve que se flexibilizar. Hoje nós vemos que era uma realidade, aquela realidade do final do ano passado, o que se tivesse sido feito, nós não estaríamos com uma situação tão agravada. O governador acaba de editar mais um decreto de restrição, circulação até às 19 horas, das 19 às 6 horas da manhã, que a prefeitura vai obedecer, inclusive com restrição de circulação dos ônibus, somente as ambulâncias, as drogarias abertas. A restrição de circulação a gente já percebe nas ruas da cidade, mesmo ainda não tendo essa restrição que o governador acabou de fazer algumas horas atrás. Eu estava exatamente aqui conversando com as empresas de ônibus, com a minha equipe, para que nós possamos nós já estamos trabalhando somente os nossos serviços essenciais, diminuindo a presença da população na rua, que só assim nós vamos começar a diminuir a incidência da proliferação desse vírus. Tive na madrugada nas empresas de ônibus com a equipe fiscalizando a sanitização de ônibus, fazendo limpezas, fazendo com que pudéssemos fazer com que as equipes pudessem ser renovadas. Nossos profissionais da saúde já estão cansados. Se requer nesse momento a união de todos os entes federativos, união, estados e municípios em todos os níveis, sem ideologias, sem partidarismo, mas em busca de salvar a vida das pessoas que vivem nessa floresta, que vivem nessa cidade, que precisam da ajuda, que nesse momento clamam por um socorro, por uma ajuda, e que essa ajuda esteja chegando. Eu já conversei hoje com o ministro da Saúde, está chegando um cargueiro dos Estados Unidos, salvo engano, da Força Aérea, para que possa trazer esse oxigênio num corredor humanitário aéreo, possa fazer esse abastecimento aqui nas unidades de saúde do Estado e também nas unidades particulares. Repito, as unidades do município, elas estão abastecidas, ainda temos fôlego para mais alguns dias, oxigênio para mais alguns dias, porém, a nossa necessidade é bem menor do que a necessidade, no caso dos hospitais particulares e dos hospitais da rede estadual. Isso significa que haverá um lockdown, haverá um reforço de restrições ou não? Já houve o decreto de restrições a partir das 19 horas. Mas elas não têm sido suficientes, a gente está vendo. Não. Alguns decretos foram editados anteriormente pelo governador. Hoje, eu acredito que a circulação tenha diminuído 70% a 80%.
Com a edição desse outro decreto, há poucas horas atrás, eu creio que a gente chega a a 90%. Algumas áreas da cidade já tem mais de 90%. As pessoas precisam se conscientizar, principalmente na área da periferia, de que o problema é muito grave. Nós temos aqui as redes sociais, elas estão permeadas de mensagens de luto, de dor, as pessoas estão se compadecendo, cada família, cada casa, cada amigo está partindo aqui, e nós estamos aqui numa situação muito complicada em relação ao luto que a cidade de Manaus se encontra. Ontem nós batemos bateu o número, nós superamos o número de mortos do pico da pandemia no ano passado, que foi de 167 no dia 20 de abril. Ontem nós tivemos 198 sepultamentos. Até o meio-dia, nós tivemos 91 sepultamentos, a nossa estatística. Nós estamos nos preparando para um dia muito difícil hoje e provavelmente bem pior no dia de amanhã. A gente está conversando com o prefeito de Manaus, Davi Almeida, com a participação também do Arthur Coelho. Diga, Arthur. Prefeito, a gente tem recebido aqui na Band News FM uma enxurrada de pessoas falando da falta de testagem, da falta do teste nas unidades básicas de saúde. Queria saber do senhor se de fato existe, porque muitas pessoas chegam e aí parece que tem um limite de testes em determinado horário, e aí os médicos e quem está atendendo pede para que as pessoas voltem pelo período da tarde. Eu lembro, inclusive, que o próprio ministro da Saúde fez um pedido para o senhor, logo no primeiro pronunciamento dele, que todas as unidades básicas de saúde fossem abertas para fazer essa testagem. Hoje, existe aqui em Manaus apenas algumas, né, destinadas ao teste da Covid. Houve alguma mudança? Existe essa falta de teste mesmo? E o que a Prefeitura tem feito para mudar isso? Nós conseguimos, acredito que chega amanhã, a uma carga de aproximadamente 58 mil testes rápidos. Nós temos essas 23, agora 24 unidades exclusivas para o Covid. Vamos colocar isso bem claro. Nós temos 247 unidades básicas de saúde. Estamos tentando ampliar para mais 16, além dessas 24, para que a gente chegue pelo menos aí em 40 unidades exclusivas para o Covid. Lembrando que as unidades básicas de saúde, elas atendem toda a saúde básica da população da cidade de Manaus. E nós temos essas unidades exclusivas. Lembrando que o teste rápido, ele é um procedimento requerido pelo médico. Quando você chega numa unidade básica de saúde já sentindo os sintomas, no caso da falta de ar, já está no 8º, no 9º, no 10º dia. Esse atendimento já precisa ser transferido para as unidades de média e de alta complexidade. Quando o paciente chega no início do tratamento, ele tem o seu teste rápido feito nessa unidade. Porém, é um procedimento requerido pelo médico. Essa informação que você tem, a informação que eu tenho é que não tem faltado nessas unidades exclusivas para atendimento ao Covid, porque nós não podemos juntar todos os pacientes nas unidades em função exatamente disso, para que não se propague ainda mais a proliferação do vírus. Mas nós temos testes rápidos, sim, e nós estamos fazendo dentro daquilo que se propôs o nosso planejamento e a nossa execução. Prefeito de Manaus, Davi Almeida, conversando com a gente aqui na Band News FM. Eu queria agradecer pelo seu tempo, prefeito, desejar boa sorte para todo o povo manauara, para todos os amazonenses, para todos os brasileiros, diante dessa dificuldade. Muito obrigado, viu, prefeito?